Pediram muito pra gente estar aqui vendo isso, mas muito. Cara, o nosso último vídeo lá passou de 100 mil views. Então hoje iramos ver. Iramos. Iramos ver. Shacktrix. A pior versão de Ben 10 do Eu Ip. Pessoas, por favor, vão lá no canal do Eu Ip. Deixa like no vídeo dele, assiste o vídeo dele completo, que isso ajuda o canal dele. E se inscrevam no canal do Eu Ip, link sempre aqui na descrição. Tá bom? Bora. E bora ver o que é isso. Bora ver o que vai sair daqui. Esse vídeo não tá sendo feito pra enaltecer essa obra, e tu pode ficar tranquilo que esse vídeo tá super seguro. É óbvio que nele eu vou contar a história e explicar o que é o Shacktrix. Mas ao longo dele eu também vou levantar algumas questões que eu quero que vocês reflitam e conversem comigo sobre aqui nos comentários. Então tá. A gente vai vamos ao conversar, a pior versão do Ben 10. Antes desse vídeo, eu quero fazer um pedido pra vocês. Se tu assiste os vídeos do canal com frequência, considere se inscrever. A minha meta... Façam isso! pro ano passado era terminar o ano com 300 mil. E eu acho que até a metade desse ano a gente consegue os 500 mil inscritos. E seria muito daqui a legal se a gente pouco conseguisse. Então... Gente, vai lá. Cara, se o Eu Ip começar a fazer shorts, ele bate 1 milhão rapidinho com esse conteúdo. Sim. Não é? Sim. Então, eu conto com a tua ajuda. Se inscreve aqui no canal e converta um inscrito. Como vocês puderam ver, o início de 2024 tá sendo marcado pela popularização de algumas versões alternativas do Ben 10. Elas não foram criadas agora, mas elas estão se popularizando só agora. E bom, na semana que estavam saindo vários vídeos desse assunto, incluindo o meu, lá no Twitter, Ben 10 foi parar nos Trend Topics. Eu vi que a galera tava falando As disso. versões estranhas e desnecessariamente violentas que se popularizaram no YouTube e no TikTok, e também por conta de uma citação de um dos criadores de Ben 10. Em uma entrevista recente, ele afirmou que gostaria de fazer uma versão menos infantil de Ben 10. Abre aspas, seria ótimo uma série que se arrisca mais e oferece temas mais maduros. Legal. Não tenho muito interesse em gore ou conteúdo mas sim em lidar com elementos emocionais, sociais e políticos. Legal. Uma das frases que ele disse no meio dessa entrevista se encaixa perfeitamente com duas das versões mais famosas que a gente tem. Cara, mas ó, por exemplo, eu ia dar um exemplo muito ruim que eu ia falar de Rick and Morty. Eu lembrei que tem tudo isso que o cara falou, né? Tem droga, tem seixo, tem... Sem gore. Gore, tem tudo. Então, péssimo exemplo. Aí eu ia falar de Invencível, mas Invencível tem tudo isso também. Mas poderia ser só um pouco mais adulto mesmo, tipo... Porque o Ben 10, eu não sei vocês, mas ele tem um climinha... Eu revi em 2021, Ben 10. Ele tem um climinha de terror. Uhum. Ele tem um climinha meio episódio de Chaves... Quando fica à noite e a Bruxa do 71 começa a contar as histórias dela. É episódio de Coragem, o Cão Covarde. É, esse climinha de um terrorzinho. Eu acho que o Ip poderia fazer uns vídeos de Coragem. Ah, tem vários episódios. Tem muita bizarros. História bizarra em Coragem. Tem. Muita história Eu não sei se bizarra. é hypar, mas realmente tem. Mas é muito bom. Mas então, o Ben 10 ele tem isso daí, sabe? Então acho que caberia fazer um rolê um pouco mais profundo. Nunca curte Ben 10? Acontece, né, mano? Tem gente que curte um monte de coisa, tem gente que não curte. Acontece. Por aí, a Bloodtrix e a Shacktrix. O foco principal dessas AUs é justamente fazerem parte do multiverso de Ben 10. E isso vale pra Bloodtrix, Carnitrix e Shacktrix. E não ironicamente, a única dessas três que realmente poderia ser canonizado algum dia é a Shacktrix. Simplesmente porque os seus conceitos e regras, de certa forma, não quebram as leis estabelecidas em Ben 10. Só que essa versão, na minha opinião, consegue ser a mais errada de todas, simplesmente por envolver questões adultas em um desenho infantil. Mas enfim, vamos entender a história disso aqui. E enquanto o vídeo vai, eu vou pontualmente levantando alguns pontos. O Shacktrix e o Omnitrix, no fim do dia, foram criados ambos com o mesmo intuito, a preservação de todas as raças alienígenas. Exatamente como no seriado original, o universo tá sempre em guerra. Seja uma guerra em um único planeta, uma raça se exterminando sozinha, ou então uma guerra interplanetária, várias raças se dizimando. O Omnitrix foi criado por Asmuth, com o intuito de ser uma arma em prol da paz. E eu segui colocar essas duas palavras na mesma frase, é contraditório. Pois bem, o Shacktrix também foi criado para a preservação das espécies, só que de uma outra forma. Nesse vídeo aqui, eu não vou enaltecer de forma alguma essa obra. Em Carnitrix, o autor pelo menos tentou fazer alguma invencionice, levantando algumas questões morais em torno da mente deturpada do Asmuth. Já em Shacktrix, além da gente não ter nenhuma reflexão, ou pelo menos uma motivação coerente, essa OU não faz muito sentido dentro do universo de Ben 10. E mesmo com essas contradições, ela ainda assim consegue ser a única que se encaixaria como algo canônico no multiverso de Ben 10. Calma que eu vou explicar. Vamos começar falando dos aliens. Tá, vamos ver. Eles claramente têm traços bem avantajados, e isso de cara não faz sentido. No seriado de Ben 10, traços bem avantajados.
atualmente a gente acabava vendo versões femininas de certos aliens. E elas têm corpos mais fiéis ao que provavelmente seria uma versão feminina de um alien. Mas amigos, não dá pra esperar muita coisa de algo que foi feito a partir de uma fanfic. Nem todas as fanfics, mas sempre uma fanfic. A criadora fez essa... Cara, nossa, mano. Exatamente isso. 100%, Não, cara. Albert Einstein, ele é realmente um Não, pensador, né? O homem, ele sabe. O cara sabe Ele muito, sabe mano. muito, véi. Nem todas as fanfics, mas Sempre sempre uma uma fanfic. fanfic. Exatamente isso. Da onde saíram, ó? Crepúsculo saiu do quê? Fanfic. 50 Tons de Cinza saiu do quê? Crepúsculo é fanfic do quê? Não, tô Não, viajei. é 50 É tons 50 de Tons de cinza Cinza que é saiu do fanfic de Crepúsculo. Crepúsculo é uma fanfic de vampiro. Tá bom. Apaga o que eu falei, não fez sentido, mas beleza. Não, alguém lê fanfic? Oi? Eu nunca conheci alguém que se assumisse. Eu leio fanfic. Ah, mas quem lê não fala. Quem lê não fala. Quem lê não fala. fanfics, mas sempre uma fanfic. A criadora fez essa IU baseada em Carnitrix. Ela inclusive assumiu isso publicamente. Ela viu que todo mundo tava chamando o criador de Carnitrix de louco e quis entrar na brincadeira. Ela olhou pra essa gente e disse... E foi daí que saiu Shaketrix. Mas afinal, Ip, Shaketrix tem história? Tem. Só que antes de eu contar ela pra vocês, eu preciso deixar uma coisa muito clara aqui. A temática dessa história é errada por si só. Mas a criadora tinha noção tô com do quão medo delicado dessa era o história assunto que aqui. ela tava tratando. E optou por não ir pro lado pervertido da coisa. O que é o mínimo. Só que do YouTube afora, e até mesmo no Twitter, as pessoas cruzaram essa barreira da moralidade e fizeram coisas que eu não Sempre. vou citar aqui nesse vídeo. E se por algum motivo tu Entendi. esperava ver isso aqui, vai se tratar. Vamos à história. Como vocês devem saber, o Max faz parte dos encanadores. Vai se Nem tratar, todos garoto. os tweets, mas sempre um tweet. Exatamente. No Twitter tem cada coisa Os bizarra. encanadores Parou. são tipo uma polícia espacial. O dever de um encanador é defender a sua espécie barra planeta de qualquer ameaça alienígena. Pois bem, muitas guerras estavam acontecendo. Com isso, várias espécies alienígenas estavam acabando aos poucos, por conta dessas guerras. O Asmut é conselheiro dos encanadores. Foi assim que a amizade dele com o Max começou. Quem deu a ideia de criar o Shaketrix foi o Max. Segundo ele, a melhor forma de preservar uma espécie alienígena é garantir que ela continuaria independente do que acontecesse. Poderiam acontecer 1000 guerras, as espécies conseguiriam seguir em frente graças ao Shaketrix. E até aqui tudo bem. Seres híbridos realmente existem em Ben 10. Espécies se reproduzindo juntas realmente acontece no seriado. Então até aqui essa Yu tá seguindo as O regras vô e do não tá bem. fazendo nada de errado. Só que a coisa Pegador de casadas. Pegador de ele alienígena. pegava alienígena, ele pegava alienígena. Sim, Isso tem é lá fato. todo o rolê dele lá com a mulher que ela volta lá do espaço É, falando. namorada dele, sim. anda agora. O Vilgax ficou sabendo dessa criação e o que ela poderia fazer quando ela já estava pronta. Ele queria se apossar do Shaketrix para poder fazer o seu próprio exército de seres híbridos. Com isso, ele ataca a nave que tava Asmut, o Max e o próprio Shaketrix. Aqui não fica dito o que exatamente aconteceu. A gente não sabe se foi com o impacto dos tiros que o Shaketrix caiu da nave ou se o Asmut jogou ele pra fora pro Vilgax não conseguir pegar. O que importa é que ele caiu na Terra e quem encontrou ele foi o Ben. Exatamente como no seriado original. No seriado original, quando o relógio se gruda no Ben, ele sem querer se transforma num alien. Pois bem, o Shaketrix não transforma o Ben em um alien. Ele materializa o alien escolhido pelo usuário. E quando isso aconteceu, o Ben se deu de cara com o Chama versão feminina. Agora, vamos fazer uma pausa. Eu quero explicar pra vocês uma coisa extremamente séria. Até o momento, na história original de Shaketrix, a gente não teve nada explícito. Porém, a sugestão sempre esteve presente nessa história. E meus amigos, a sugestão consegue ser tão destrutiva quanto algo explícito. Querem um exemplo? Digital Circles. Na série, a gente não tem absolutamente nada de explícito e muito menos sugestivo. Só que a internet é simplesmente doente. Vocês já devem estar cansados de ver A memes internet mais é 18 doente. envolvendo Digital Circles. E isso que a história sequer dava entrada pra isso. Aí, por algum motivo, a criadora da série resolveu revelar a idade dos personagens. E o alvo de toda essa nojeira pervertida da internet era a Pomni. A criadora disse que ela tem 25 anos. Vocês não têm noção do problema que ela arranjou com isso. Sim, porque aí tudo é justificável, né? Pros caras. Sim. Aí tudo se torna justificável. Aí os caras vão falar, não, mas a pessoa tem 25 anos. É, exatamente. Como se isso, né?
Ai, porque ela parece mais nova, mas ela tem 300 anos. Moleque, vai tomar no c... Quando a criadora confirmou que a Pomni era maior de idade, o que já tava ruim piorou mais ainda. Quando ela revelou a idade da Pomni, ela acabou involuntariamente dando corda pra que essas animações e desenhos de muito mau gosto continuassem. A sugestão e a malícia se instauraram, coisa que acontece em Chaketrix a todo momento. O Meu objetivo Deus do do céu, relógio é a credo, reprodução gente. pra valorização Como vocês das conseguem ser assim? Para, ou. Por que vocês gostam dessas coisas? Vai se tratar, meu filho. Meu filho, vai no psicólogo. Fala, gente, vai falar pro psicólogo. Eu sinto coisas que não é normal. Por favor, me ajuda. Porque não é normal, gente. Para. Vai. Mano, para. Só para. Vai Parou. se tratar, velho. Né? Que bizarro. Tipo assim, parou. Mano. Vai jogar uma bola, não é? Sim, com Vai, certeza. mano. Sai da internet. Sai. Sai da internet. Pega Vai o ler seu um celular, livro. pega o seu celular e taca na parede. Sim. espécies. Sim. Logo, ele gera o sexo oposto da pessoa que o possui. Com isso, quando um alien é gerado na frente do Ben, a gente vê uma versão feminina dele. No caso, a gente vê uma versão feminina do Chama. De cara, o Ben não entende o porquê que veio uma versão feminina do alien. Ele simplesmente ignora essa parte. Ele passa a achar que o relógio serve apenas para gerar um exército alienígena para lutar com ele contra o mal. É dito que o Chaketrix pode gerar mais de um alien por vez. O Ben literalmente usa dos aliens para lutar contra o mal na Terra. Mas por que os aliens obedecem ele? Tem um motivo. O Chaketrix que a gente vê na história é o primeiro protótipo do relógio. Na ideia original, a única função do relógio era a reprodução. Só que como esse aqui tem um defeito, os aliens não fazem isso, graças a Deus. Os aliens que são gerados por essa versão defeituosa do relógio sentem uma adoração irracional pela pessoa que o gerou. Ai, meu Eles Deus. obedecem às Deus. ordens dessa pessoa. E como o Ben quer acabar com qualquer ameaça, exatamente como é no seriado original, os aliens seguem as ordens Não. dele de trazer a paz na Terra e na Mano. galáxia. Sobre essa parte, eu fico um pouco confuso sobre o que a criadora quis fazer. É como se ela tivesse criado o problema e o resolvido logo em seguida, sabe? É óbvio que ela criou essa história com o intuito de maliciar esse desenho, o que Sim. é algo totalmente imoral. Só que no final dessa história, o Ben luta contra o mal, como é no desenho original. A diferença Então nada muda, tipo assim. Mas é bizarro, bizarro. Porque ela criou os elementos pra galera ficar pirando, né? É, foi só pra... Ah, e se E se aí, as aliens ó, fossem femininas? é, E isso, jogou na internet. não, e Pra quê? e obedece 100% o cara que está ali, tipo, mano, é bizarro, mano. é que ele não se torna o alien, ele gera o alien pra lutar por ele. E eu tenho certeza que se a história fosse desse jeito desde o início, ela não venderia como vendeu. Um Omnitrix que cria um exército de aliens que luta com o Ben, isso não dá acesso. Mas uma versão do Omnitrix focada na reprodução com aliens, com corpos que não fazem sentido, que depois vira um exército pro Ben, isso vende. Não é à toa que tu tá vendo esse vídeo. Eu acho meio chato que pra algo vender assim de forma mais viral, as pessoas precisam apelar ou pro gore ou então pra isso. Quando eu decidi que ia fazer esse vídeo, eu quis fazer ele da forma mais segura possível. Eu literalmente censurei, entre aspas, a thumb pra que esse vídeo ficasse o mais seguro possível. Assim que eu Caraca. instalo pra fazer esse vídeo, eu decidi que eu ia tentar levantar esses pontos sobre o explícito e a malícia, e eu espero de verdade que vocês reflitam sobre. Se vocês forem conversar sobre isso, tenha uma discussão saudável aqui nos comentários. Então, esse bagulho do explícito da A gente malícia. tendo uma discussão saudável. Vai se tratar! Não, mas tem um ponto aqui que eu acho que é importante falar pros moleques que vão estar assistindo isso, que é o seguinte: normalmente, cara, isso assim, ó, quando eu era moleque eu nunca tive alguém que falasse isso com todas as letras, porque isso não é falar na escola ou em nenhum lugar desse jeito, tá ligado? Talvez hoje em dia é falado e tal. Normalmente acontece uma hipersexualização do corpo feminino em vários rolês. Isso é óbvio. Você vê ali, exagera muito, por quê? Pra agradar o cara. Mas por que isso acontece em primeira via? Acontece por um simples motivo. A maioria da galera que é mais nova, ou da galera que é adolescente, ou de muito cara aí, enxerga a mulher só como um objeto sexual. Tem muita gente que vê assim. Sim. E eu falei a maioria, eu já tive várias rodas de homens. Quando o homem tá sozinho com o homem, não adianta você ser hipócrita. Você sabe o que é falado. Normalmente, há esse rolê de, mano, objetificar. Tá ligado? Acontece isso. Então, o que a gente vê aqui? Não é porque existe uma personagem feminina que você vai colocar o piruzinho nela.
Meu Deus, que horrível. Não é. E você ficar pensando nisso, e só reforçando isso, e só desejando isso, e você só querer isso, você tem que dar um passo pra trás e falar, mano, por que eu tô fazendo isso, cara? Aham. Por quê? Por que eu tô fazendo isso? Por que as pessoas fazem isso? E não adianta novamente você vir aqui e falar que eu tô fazendo isso ou aquilo e tal, não sei o quê. Não, tem um caso gigantesco daquela Pokémon lá, do Pokémon lá. De Pokémon, olha do isso. Pokémon que os caras fizeram fanart Sim. de versão feminina. Isso! E, mano, é horrível. É horrível. Horrível Então, demais. mano, para um pouco e pensa. Pensa, mano, por que eu reproduzo isso? E aí você pode, algum dia, entendeu? Você tem que parar e pensar, cara, talvez é com isso que eu tô te falando. Mano, deixa eu repensar o que eu tô fazendo, o que eu penso e como eu construo a figura feminina na minha cabeça. Porque às vezes ninguém nunca te falou isso que eu tô te falando, então eu tô te falando. Não precisa você confessar nos comentários, não precisa nada. É só você pensar, fechou? Então beleza. Quando eu era moleque, ninguém me falou isso. Quando eu era moleque, eu tinha uma visão muito sexualizada da figura feminina. Muito, quando eu era moleque. E nunca tive ninguém pra falar pra mim, pô, mano, tem certeza que isso daí que você tá fazendo é maneiro? Nunca teve. Nunca tô falando. Eu estou admitindo a culpa desse bagulho, tá ligado? Então eu já fui assim. E eu acho que ser assim é zoado. E quando você entende que ser assim é zoado, é melhor pra você mesmo. É muito melhor pra você mesmo. Então. É isso, beleza? Sobre. Se vocês forem conversar sobre isso, tem uma discussão saudável aqui nos comentários, tá, gente? Muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ipe e tchau. Cara, que bom que ele fez uma versão bem mais light do vídeo, né? Porque eu sei que o bagulho Sim, era bem pesado. Porque parece que é um rolê que ficou bem pesado. E ó, o Ipe, ele foi muito responsável em fazer isso. Então, eu sei que se ele fosse explícito nesse caso, ele teria 1 milhão de views já. Aham. Ele teria. Com certeza. Mas ele foi responsável, então, legal. Aham. Show! 100%.